Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma super transmissão ao vivo aqui, exclusiva no LinkedIn. Sou o Thiago Alves, CEO da Regos e do Spaces no Brasil. Hoje eu tenho o prazer de receber o querido amigo, a pessoa incrível que vai falar do futuro da telemedicina, Pedro Benedito Júnior, diretor da Prevent Senior. Seja bem-vindo, Pedrão, à nossa LinkedIn Live de hoje. Tudo bem, Tiagão? Poxa, um prazer imenso estar aqui contigo. Um cara aí que desperta na gente a vontade de trabalhar mais, né, Tiagão? Então, parabéns aí pela história que você está fazendo aí, com essas lives, trazendo muita gente boa, muita gente de peso, que traz e suscita em cada um de nós a vontade aí de mudar cada vez mais o que a gente está vivendo e trazer benefício para mais gente. Parabéns mesmo, viu? Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço assim, a disponibilidade, né, para aceitar o nosso convite de estar aqui. Na verdade, a Prevent Senior, que já estava na nossa lista de live há muito tempo, o pessoal aqui no Intalks, né? Estava esperando até o momento. A gente sabe que vocês estão trabalhando bastante durante essa pandemia, né? Mas como o próprio Pedro falou ali, ele já até tem uma sala de live, né? De tanta demanda que eles têm, de tanta reportagem. Eu ligo a TV, eu vejo o Pedro na TV, etc. Mas é muito bacana ter a sua presença hoje aqui. Queria começar conversando com a nossa audiência, lembrando que vocês podem participar de várias formas. Hoje, por favor, comentem de onde estão assistindo, né? Cidade, o bairro, o estado. Marca seu amigo aqui com @ também, aquele seu amigo que vai se beneficiar dessa conversa. Você pode participar mandando perguntas, tá? Coloca o @ na pergunta, me marca ou marca o Pedro aqui, para a gente poder estar interagindo aqui com o Pedro durante as perguntas. Ele já me falou logo no começo que não tem nada que a gente não possa falar aqui, né? Então, vocês já sabem, podem perguntar o que quiser, mas também aproveitem para trazer o seu ponto de vista, comentários, né? Para a gente poder também estar entendendo a sua perspectiva sobre cada um dos temas. E agora é um bom momento, né, para compartilhar a live. Então, para você, clica aqui embaixo, botãozinho compartilhar e, né, joga para sua rede essa super live. Deixa eu agradecer todo mundo que ajudou a divulgar essa live de hoje. Então, inicialmente agradecer a Prevent Senior, a disponibilidade, né, assessoria de imprensa, e o Pedrão também por nos dar esta hora hoje. Um salve, um alô para todos os clientes e colaboradores da Regos e do Space, sempre conectados à nossa live. Já começamos segundona aí com um super tema. O Intalks, que é uma co-organização da Regos com a Level Group. Um abraço para o Fernando Sora, para o Luciano Maza, para a Marina também, do Procurement Club. E ao oferecimento da Audi do Brasil e da Ducati, que mandaram esses vídeos para a gente. Já fiquei sabendo que temos um ducatista na live, outro, né, Pedro. Depois vamos mandar para o Diego aqui um recadinho também no final da live. Deixa eu ler para vocês a biografia do Pedrão. Ele é médico formado pela PUC São Paulo, especializado em cirurgia geral pela Beneficência Portuguesa, também em São Paulo, MBA em Gestão e Políticas de Saúde pela Universidade de Miami, diretor executivo da Prevent Senior no Brasil e também head, né, de expansão da Prevent Senior para o Brasil, América Latina e Estados Unidos. Queridíssimo Pedro, seja bem-vindo à nossa live de hoje. Queria pedir suas considerações iniciais. Em que momento vocês perceberam que 2020 chegou, né? Vocês que estão na linha de frente no combate à Covid. Conta um pouquinho mais para a gente aí como é que foi essa mudança toda desse cenário, né? E a chegada da pandemia na percepção de vocês. Tiagão, você vê que interessante. Você é um cara que você gosta também de ter aí em volta do seu escopo de amizades e principalmente de negócios, uma variação muito grande de setores e muita coisa voltada para a tecnologia. Dentro desse trabalho que hoje a gente faz nos Estados Unidos, nós tivemos contato lá em janeiro com uma empresa que 9 dias antes de ter o anúncio da pandemia na China, ela havia colocado dentro de um periódico, falou assim, olha, nós estamos avaliando que existe uma anomalia em uma região de uma feira na China que pode estar relacionado aí a uma pandemia. Nós fomos atrás dessa empresa, tá? Chama Blue Dot, e essa empresa, o CEO da empresa nos atendeu, falamos com ele sobre como ele tinha avaliado isso, e no Brasil, o que nós poderíamos esperar, qual era o público que eles avaliavam, e a resposta deles para a gente foi objetiva. Ele falou assim, olha, a pandemia já está chegando no Brasil, então fevereiro já vai ser um mês de pandemia no Brasil. Então vocês que têm aí uma rede que cuida basicamente de idosos, vocês se preparem porque vocês, obviamente, serão atingidos de uma maneira muito intensa. E desde aquela época nós começamos já a preparar o nosso sistema completo, não só hospitais, mas também o próprio setor administrativo, porque nós temos esse prédio administrativo aqui onde eu fico,
que é um prédio com 600 funcionários. E no carnaval, na semana do carnaval, nós já fechamos, nós colocamos lockdown dessa unidade e foi todo mundo para home office. A grande característica é que no nosso país as coisas são tão malucas e quando você faz algo que é literalmente protetivo, as pessoas entendem isso como algo que pode denegrir qualquer outra situação, já que elas não têm uma noção da realidade do que pode vir. E naquela época, quando nós colocamos a unidade administrativa em lockdown, literalmente, repórteres começaram a ligar para a gente e falar, olha, vocês estão com casos de Covid na unidade de vocês? Por que é que vocês fecharam? Poxa, nós fechamos basicamente porque é uma proteção para os nossos funcionários. E a gente entende que isso vai acontecer daqui para frente com todo mundo. E aí começamos a separar um hospital somente para pacientes com Covid, que já tinham suspeito ou diagnóstico confirmado, igual a USP posteriormente fez, deixando o Instituto Central somente para pacientes Covid, e uma série de outras ações que tinham que manter o contato do meu paciente com a equipe médica e principalmente dar o suporte de saúde e orientação e tudo que precisava naquele momento. Então foi muito intenso, algo que, graças a uma série de contatos que nós tínhamos, nós pudemos antecipar isso de uma maneira muito importante e foi fundamental para deixar todo o sistema aí adequado, a ponto de protegermos não somente grande quantidade dos pacientes, mas também os cerca de 15 mil funcionários hoje dependentes da Prevent Senior. Muito bom. Obrigado pelas considerações iniciais, pessoal já conectando aqui na nossa live. Já tem alguns números, Pedrão, dessa pandemia em termos de quantos, né, associados aí, clientes da Prevent Senior já usufruíram dos serviços ou o que vocês esperavam versus qual foi o impacto? Alguma coisa que você queira compartilhar com a audiência? Tiagão, vamos botar aí, tem um slidezinho que eu preparei para vocês, com números gerais da Prevent e números da pandemia, que literalmente hoje nós somos o maior serviço aí em alguns setores do país. Pode passar, Tiagão? Deixa eu jogar aqui, só para o pessoal ver. Legal. Boa. Maravilha. Olha, então aqui são os dados bem interessantes. Então hoje nós estamos aí com cerca de 485 mil beneficiários, com uma média de idade de 68 anos. E aí, por obviedade, a gente sabe-se que se você tem pacientes com uma média de idade de 68 anos, a agressão que esse vírus pode causar, inclusive, não só nos pacientes, mas para um setor, um sistema que cuida desses pacientes, pode ser muito importante. Dentre desses 485 mil, 112 mil têm mais de 79 anos. Ou seja, é literalmente algo que é bem preocupante quando a gente começou a pandemia lá atrás. Em São Paulo está concentrado 94% dessa população nossa, Santos 4,2% e Rio de Janeiro hoje 1%. Aqui em São Paulo, todo mundo, aí vem também uma pergunta que muitos devem fazer em relação à Prevent. A Prevent é verticalizada. Na verdade, a Prevent deve ter em torno de 20 hospitais hoje que dão suporte para assistir seus pacientes em São Paulo. E somente 9 desses 20 hospitais são da Prevent Senior. Ou seja, nós temos um sistema de verticalização de processo. Em qualquer hospital que o paciente da Prevent Senior esteja, são médicos e de rotina da Prevent Senior que cuidam. E aí são mais de 10 mil funcionários, hoje já chegamos, na verdade, a mais de 12 mil funcionários diretos. Nós inauguramos agora um novo hospital essa semana, que é o Santa Maggiore Dubai, que é um hospital todo temático e com uma nova proposta de atendimento ali na frente da Ponte Estaiada. E mais de 2.500 médicos, só que eu tenho agora mais 1.000 médicos em Curitiba, Porto Alegre, Brasília e Rio de Janeiro que começam a operacionalizar nesse ano de 2020. Tá? E aí vem os números na sequência em relação a atendimentos por unidades remotas da telemedicina, só no período agora, tá, de 2020. Então, o início das atividades, só para vocês terem uma ideia, o início das atividades de telemedicina na Prevent Senior foi lá em 2016. Então, em 2016, nós passamos a desenvolver toda a tecnologia que seria necessária para concretizar o que foi feito em 2020. Iniciamos os protocolos gerais de telemedicina no dia 20/3 de 2020 e atingimos aí dados hoje em torno de 2.000 atendimentos de teletriagem, ou seja, na hora que o paciente aperta o botãozinho do seu aplicativo, quero falar com o médico, eu tenho aí 2.000 atendimentos desse modelo diariamente,
E teleconsulta, que são os sistemas inversos, onde o médico procura pelo paciente, ou com uma consulta agendada, ou para fazer um monitoramento, e mais 2.200 consultas. Então, a gente está falando aí de mais de 4.200 consultas dia, o que, nesses últimos 5 meses, aí chegou a mais de 500.000 consultas por telemedicina. A segunda empresa hoje de saúde que consegue fazer um volume desse, ou alguma operadora, ela bateu 100.000 atendimentos. Então, nosso atendimento é 5 vezes superior à segunda empresa de telemedicina, para ter uma noção o tanto que nós estamos buscando também os nossos pacientes para saber como eles estão. E o mais importante é a conversão dessas consultas em necessidade de atendimento presencial, que ficou em torno aí de 4%, o que mostra uma elevadíssima taxa de resolução pela telemedicina. Muito bom, vou trazer a gente de volta aqui. Ora, Pedrão, algumas perguntas já da nossa audiência aqui, né? Vou começar a interagir já. Queria lembrar a todos que conectaram agora na live, né? A gente está fazendo uma live, uma transmissão ao vivo aqui, exclusiva no LinkedIn, com o Pedro Benedito Júnior. A gente está falando do futuro da telemedicina, né? Com a Prevent Senior, uma live super pedida por vocês aqui. Algumas perguntas já nesse sentido, Pedro. Falar de telemedicina anos atrás era tabu, era aquelas coisas que a gente via como empreendedorismo de palco, né? O pessoal falava do futuro, o futuro médico vai ser remoto, etc. E, de repente, essa realidade chegou de uma maneira forçada, né? Mas, mesmo assim, a eficácia da telemedicina, na tua visão, ela está dentro do que vocês esperavam? Ou isso deve ainda subir esses números, essa conversão toda que você mostrou deve melhorar? Tiagão, você vê como que é a situação. Eu falei para você de um sistema que ele vem sendo trabalhado desde 2016. Quando a gente está montando um sistema há tanto tempo assim, você está fazendo vários algoritmos e principalmente vários testes para você chegar na eficiência máxima. Então, a telemedicina até o mês de março, ela era considerada uma ação que ela só deveria ser feita de médico para médico. Então, existia esse sistema, então tinha os médicos no nosso hospital que precisavam de uma avaliação de um especialista, ele ligava para esse especialista, avaliavam juntos os exames do paciente, e aí eles proviam uma definição de conduta. A telemedicina médico-paciente, para resolução de quadro, ela se torna mais eficiente quando você tem um contato prévio ou, principalmente, informações prévias do paciente. Então, cada vez que você vai tratando um paciente e você já tem o exame que ele fez há 2 anos atrás, todas as imagens de tomografia que ele possa ter feito, um histórico de consultas que já haviam sido executadas, poxa, eu tenho muito mais informação, igualzinho uma consulta presencial. O que é o demérito da telemedicina, por enquanto? Justamente o contato com o paciente em quem precisa. Então, esses 4% desses pacientes foram pacientes que eles apresentavam alterações muito pragmáticas que foi necessário o encaminhamento para uma avaliação presencial. Então, o paciente que estava com algum sintoma gripal mais avançado e ele tinha uma idade muito mais avançada, eu falava, olha, eu preciso que o senhor venha para uma unidade de pronto atendimento porque eu preciso avaliar o senhor com mais cautela. E isso sempre priorizando a segurança do sistema. O sistema, ele só pode ser gerido e ele só deve ser otimizado quando você tem os padrões de segurança muito bem caracterizados. E a segurança, ela está baseada na atitude e na função do médico. Então, aí vem uma série de situações vinculadas à telemedicina e sua segurança. O médico, ele tem que receber bem, ele tem que ter condição de trabalho, ele tem que ter toda a possibilidade de terapia e encaminhamento do paciente. Então, a gente não está falando de uma consulta que é simplesmente eu abrir o meu computador de cá e você abrir o seu computador daí, eu te falar que você tem que tomar um remédio. Não, ela passa por situações de segurança muito maiores. E é isso que a gente literalmente montou ao longo desses últimos anos. Tínhamos segurança, conseguimos colocar isso de uma maneira massificada para dar a cara do médico e a cara pro paciente de uma situação que trouxesse benefício para os dois. Muito bom, muito obrigado pelos comentários também. Queria agradecer algumas perguntas. A Ana está mandando bastante perguntas para a gente aqui. Vou trazer algumas das perguntas aqui. Em termos de número de associados, né, compartilhar um pouquinho a estratégia assim, de vocês, dentro do que você pode falar. Houve uma aquisição maior nesse período, menor nesse período. Para os próximos anos, você acredita que as pessoas vão se preocupar mais com planos de saúde? Vai ser uma forma diferente do que antes da
da pandemia, principalmente a Prevent Senior, né? Não conheço tão bem os números de vocês, mas eu acredito que, diferente dos outros planos de saúde, que tem um viés muito empresarial, a Prevent Senior é uma decisão pessoal, né? Uma decisão da pessoa ali, do idoso, ou mesmo daquelas pessoas que estão no círculo ali de convivência do idoso. Comenta um pouquinho mais para a gente nesse sentido. Tiagão, você vê, a gente está passando por um momento no país que ele é de total movimentação econômica. A gente está falando de empresas que estão perdendo a sua capacidade produtiva, a gente está falando de desemprego e, basicamente, o modelo mais utilizado hoje de assistência de saúde eram os planos empresariais ou os do que a gente chama aí dos planos de gestão colaborativa, das associações, e aí você vai entrando pela sua associação para ter um plano de saúde, que são os coletivos por adesão. Esse modelo, ele tem que estar vinculado a uma PJ. É a empresa que faz o plano para o seu funcionário. E a hora que a empresa quebra, infelizmente, isso tem uma defasagem no mercado. O Brasil já bateu aí mais de 300 mil perdas de pacientes nessa modalidade nesses últimos meses. Então, são 300 mil brasileiros a menos dentro do serviço de saúde suplementar. Na hora que você perde o seu plano da sua empresa e você não quer deixar de ter um plano de saúde e você pode pagar um plano de saúde individual, você vai migrar para um plano individual. Então, nos últimos anos, a gente teve um crescimento médio de 20% ao ano em número de beneficiários. Esse ano, a Prevent já cresceu 15%. Então, nós temos aí uma migração contínua dos pacientes dos planos empresariais que estão perdendo e dos planos de alta gestão, desses coletivos por adesão, vindo aí para a Prevent Senior, porque tem tanta característica da qualidade e da segurança que nós conseguimos gerar como a grande marca da empresa nos últimos anos, tá? E principalmente a segurança que um plano individual também traz para o paciente. Porque o plano individual, ao contrário de um plano que você compra pela empresa, ele te garante certos benefícios, como, por exemplo, o reajuste anual. A operadora ela não pode fazer o reajuste da quantidade que ela quiser. Ela tem que respeitar a normatização da ANS e quem coloca qual será o valor de reajuste do plano individual é a Agência Nacional de Saúde. E esse reajuste ele tem vindo aí em torno de 14%. Esse ano passado, eles deram um reajuste de 7%, o que gera uma segurança maior para quem tem um plano individual, porque ele sabe que esse reajuste não vai ultrapassar, por exemplo, um reajuste de aposentadoria. Fica muito mais tranquilo e mais seguro para quem adquire um plano individual. Então, a gente tem visto isso com bons olhos. No começo aí da apresentação, eu falei das novas praças que nós estamos indo, e nós estamos indo para as novas praças justamente por um pedido regional. Não porque a gente tem isso como uma situação de expansão. A empresa, ela não tem capital aberto, ela é de dois proprietários, só que são os dois irmãos fundadores, o Eduardo e o Fernando, tá? E eles só pedem para a gente, literalmente, buscar novos mercados na hora que vem pedir para eles. Então, o que a gente está fazendo hoje de expansão é justamente o que foi pedido para a nossa empresa nos locais onde estava precisando, no Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro foi surpreendente o que a gente cresceu no Rio de Janeiro nesses últimos 6 meses. Nós começamos em janeiro com cerca de 500 vidas e nós estamos batendo agora 10 mil vidas. Então, é um aumento muito grande desses pacientes, principalmente no Rio de Janeiro. Muito bom, muito obrigado pelos comentários. Vou lembrar todo mundo que está conectando agora na nossa live. A gente está ao vivo aqui falando de telemedicina, né? Falando do atendimento inicial à Covid-19 aqui com o Pedro Benedito Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, que já está dando uma aula para todo mundo aqui. Queria trazer 2 perguntas, vou condensar a pergunta de uma galera aqui, mas eu acho que tem tudo a ver. Quando a gente fala de telemedicina, a gente fala de dar acesso, né? A poder ter um atendimento médico até para populações mais carentes. Então, a telemedicina provavelmente vai democratizar o acesso à medicina, né, para classes sociais que antes não teriam o mesmo acesso. Eu queria a sua percepção nesse sentido. E também falar um pouquinho de como lidar na telemedicina com a terceira idade, a questão tecnológica mesmo, né? Então, da conexão e tudo mais, e quais dicas a gente pode passar aí para quem está assistindo nesse sentido. A telemedicina, ela é mais um modelo de ponto de contato com o paciente idoso. Eu tive aí uma situação muito clara aqui na Prevent Senior, porque mesmo com a disponibilização da telemedicina, nós tivemos pacientes que só aceitaram fazer a consulta por telefone fixo.
Então, muitos deles acima de 70, 80 anos, apesar de terem ali o WhatsApp com a família e trocarem informação com os netos e mandar as imagenzinhas do Bom Dia Alegre todos os dias, para a hora de ele apertar o botãozinho do aplicativo para ter a consulta com o médico, ainda tem essa dificuldade e ele gosta de falar pelo telefone fixo de casa. Então, algumas medidas que nós tomamos, por exemplo, era aquele paciente que eu sabia que ele precisava de consulta médica e ele não queria nem sair de casa e não acessar a telemedicina porque ele não tinha essa destreza, nós começamos a enviar uma enfermeira com o tablet para conversar com o médico, justamente para ter orientação, solicitação de receita, solicitação de outras situações, e aí uma enfermeira conseguia passar em 20 casas de pacientes por dia. Então, essa customização, essa capacidade que a telemedicina tem de levar para mais gente e a qualquer lugar a orientação médica, ela é fundamental. Em relação à segurança, é importantíssimo a gente saber que se a gente pode prover informação adequada com médicos bem treinados para muito mais gente do que a gente gostaria, significa que sim, o paciente que hoje tem acesso ao SUS, na hora que o SUS ele vier com uma plataforma que dê segurança, com a informação do paciente já delineada, com o histórico do paciente bem preparado, né, com certeza nós vamos conseguir atingir aí, como sistemas de saúde, uma porção muito maior da população e aí, claro, determinar que menos alterações graves possam acontecer. Então, é uma responsabilidade, sim, nossa, não é possível que a gente quer ter o celular mais moderno do mundo e não quer ser atendido por telemedicina. Então, é um contrassenso que a gente vai falando, que hoje a gente tem empresas pioneiras aí, como a Regos, que proporcionam você trabalhar em qualquer ambiente, em qualquer grande capital, como se você estivesse na sua empresa, e você não quer ter uma consulta por telemedicina porque não é a mesma coisa. Não. O que faz ser a mesma coisa é a segurança que os sistemas geram para você. Se a Regos prover a segurança para você trabalhar em um ambiente que te proporcione a mesma qualidade que o teu escritório, então a telemedicina ela tem que proporcionar para o médico pagamento adequado, igual ao que ele teria se ele fizesse a consulta presencial, e para o paciente a mesma segurança e satisfação como se ele estivesse na frente do médico presencialmente. Muito bom, muito obrigado, inclusive pelas referências aí da Regos. A gente sempre se baseia muito nos bons exemplos, né? E eu acredito muito aí no modelo da Prevent. Inclusive, queria aproveitar para mandar um salve aqui para vários craques que estão na nossa live aqui, que são amigos em comuns, Alexandre Vilela, CEO da Ceulep, que já esteve aqui comigo numa live, está te mandando um abraço também, Marcelo Munerato também, CEO da Aon, também já mandando aqui um abraço, aliás, um abraço para todo mundo do Fórum CEO. Cheguei à conclusão que o Fórum CEO está em peso aqui na nossa live de hoje. Agora, Pedro, deixa eu te trazer um outro tema. Você falou dessa questão de dados, acho que a gente pode explorar um pouquinho mais aqui. Como é que fica essa questão de acesso a dados, compliance, LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, com a questão de telemedicina, né? Dizem que os Jetsons já previam boa parte do que estava acontecendo hoje, né? Inclusive telemedicina, videochamada, etc. Mas como é que fica a gestão de dados do paciente? Você acha que tem uma preocupação por parte dos pacientes sobre a segurança das informações? Tiago, olha que situação que a gente chega com a telemedicina e o marco da Lei Geral de Proteção de Dados justamente sendo a partir de julho. Então, todo o sistema de segurança ele já estava sendo preparado para que isso fosse uma realidade e 80%, 90% das empresas não se prepararam para a telemedicina ou para prontuários eletrônicos com segurança, com HIPAA Compliance e todos os níveis de segurança necessários. Poxa, a gente está em 2020, se os Jetsons lá em 1990 já colocavam isso para a gente com uma característica muito óbvia, a gente tinha que ter, no mínimo, ressaltado alguma situação que fosse adequada. Olha, vamos se preparar, porque isso vai chegar uma hora e a gente tem que estar preparado. Então, foram muito poucas as empresas que ficaram preparadas para isso. E na hora que foram muito poucas as empresas preparadas, você vê que uma empresa igual a... Vou fazer agora aqui, ó, a comparação da Conexa. A Conexa foi a empresa de telemedicina que deu suporte tecnológico. A Prevent vinha desenvolvendo, só que nós não sabíamos se o sistema nosso conseguiria
ter aí um volume de 5 mil pacientes atendidos por consulta por vídeo por dia e segurar aí toda a estrutura, principalmente dos volumes. A Conexa, que era uma empresa que estava preparada e ainda não tinha um volume de clientes dessa quantidade, literalmente suportou. E aí eles suportam, eles me dão todas as características de segurança que eu já tinha preconizado, dentro de LGPD, dentro do HIPAA Compliance, com toda a metodologia que era necessário. Eu já tinha todos os médicos certificados eletronicamente, com envio de receita eletrônica, se fosse necessário, com QR Code. E assim, e um prontuário que ele também já tinha todos os níveis de segurança. Então foram duas coisas que casaram. Na hora que casaram, eu consigo fazer todo o atendimento com extrema eficiência. Ah, foi bom para a Prevent? Poxa, foi fantástico para a Prevent. Foi bom para a Conexa? Pô, a Conexa foi uma empresa que foi investida aí agora em 40 milhões de reais de um grande investidor internacional e ganhou muito com isso. Só que ela se mostrou extremamente eficiente e competente antes, porque senão não conseguia. Então, só essa empresa que deu suporte para a gente, a Prevent Senior sozinha fez 500 mil de consultas. A Conexa inteira fez 1 milhão de consultas com os outros clientes que eles colocaram. Então, ou seja, mostra responsabilidade, mostra capacidade de segurança de dado em um período em que grandes operadoras foram invadidas por hackers, e a gente teve noticiado aí uma série desses casos. Então, precisava ter isso já há muito tempo preparado. Porque não é possível que só depois do marco regulatório da LGPD, todo mundo vai correr atrás de colocar segurança e proteção de dados para os pacientes. Muito bom. Agora, eu queria trazer um outro ponto aqui. Na verdade, queria lembrar todos antes aqui que estão conectados à nossa live para mandar a pergunta. Marca aquele seu amigo aqui com @, tá muito bacana. Todas as respostas do Dr. Pedro aqui, o pessoal está adorando. Então, aproveita para marcar o seu amigo aqui. Bom momento para vocês compartilharem a live também. Estou mandando, tenho 2 metros de altura, a gente compartilha a live, brincadeira à parte. Queria trazer um tema que algumas coisas aqui foram bem bacanas. Assim, o pessoal trazendo como é que fica essa questão de Big Data. Então, a gente falou de LGPD, você acha que dá para fazer análises preditivas da saúde do paciente? Aí vou te trazer uma outra provocação, né? Tecnologia usável, Smart, que agora eu consigo fazer até ECG no meu pulso. Para onde está migrando essa tecnologia e vai ajudar o conceito de telemedicina? A gente já tem aqui na Prevent há 1 ano e meio, na verdade 2 anos, que a gente começou com isso forte, uma viagem que a gente fez aí em 2018 para Israel, para justamente avaliar novas tecnologias e começamos a incorporar. Hoje aqui dentro da Prevent nós temos cerca de 30 empresas pequenas ou startups que desenvolveram sistemas não só de segurança, mas também para avaliação e otimização de algoritmos baseado ou em inteligência artificial para avaliação de imagens e outros dados. Então, vamos falar de Big Data. Hoje, como que funciona? Poxa, a Prevent Senior tem um prontuário eletrônico? Não. A Prevent Senior, ela trabalha hoje com um sistema que eu tenho um grande data lake, que ele agrega todas as informações que vêm dos vários parceiros que nós temos hoje no Brasil, hospitais, centros de diagnóstico, ambulatórios de atendimento, e baseado naquela criterização da identificação do paciente, eu imputo o dado dentro do data lake. Dos vários sistemas que eu tenho, tanto de inteligência artificial para imagem, quanto do sistema de inteligência artificial para avaliação, por exemplo, de dados laboratoriais, eles são captados no sistema e colocados em front-ends, que a gente escolhe qual que é a definição. Então, hoje, eu tenho mais de 350 modelos de front-end para as variadas especialidades clínicas ou especialidades cirúrgicas. Então, exemplo rápido e objetivo. Eu tenho hoje um sistema de Fast Capture que é para cirurgia vascular. Então, todas as tomografias, todos os ultrassons de abdômen que tem aí uma avaliação da aorta abdominal do paciente e gera alguma possibilidade de aneurisma, encaminha o paciente imediatamente por uma equipe de cirurgia vascular e fazer a consulta presencial. Na hora que esse paciente ele faz a consulta presencial e ele precisa de procedimento, a gente consegue fazer um procedimento programado com menos risco para o paciente. E aí nós fazemos por endovascular. O paciente ele vai colocar a proteção, o enxerto do aneurisma da aorta para proteger a aorta dele não romper o aneurisma, por endovascular, ao invés de fazer uma cirurgia laparoscópica de urgência que você tem que abrir o paciente. Então, ou seja, isso traz um benefício gigantesco? Traz. Pedro, mas não é caro você fazer o procedimento por endoprótese? Não. Se eu pensar no processo inteiro, em que o paciente já foi diagnosticado precocemente, ele está em boa condição clínica, e eu faço aquele procedimento com segurança em 12 horas de internação do paciente,
do que ele ter que fazer uma cirurgia aberta e ficar 10 dias internado, poxa, é um ganho gigantesco, não só para o sistema, como também para o paciente, baseado na segurança de dados que meu data lake me forneceu na hora que ele identificou um red flag daquele exame que já foi captado. Porém, entendem que tem que ser um sistema muito aberto, Thiagão? Ele tem que interpretar, ele tem que fazer a leitura dos variados sistemas que me trazem a informação. Então, hoje, na hora que a gente faz a captação de um paciente novo para a Prevent, já vem lá, autorizo a obtenção de dados pregressos para fins terapêuticos. Eu quero o dado pregresso do cara para tratá-lo. Porque muitas pessoas ficam preocupadas, mas eu vou abrir meu dado pregresso. Lembre uma coisa, você como paciente, você tem um trunfo na mão se você faz exames pregressos, que a gente vai saber a sua evolução clínica ao longo dos próximos anos, que ela pode ser o que vai salvar a sua vida um dia. Então, hoje a gente já espera preparar os nossos pacientes para viver 120 anos mesmo. Hoje eu já tenho na empresa mais de 400 pacientes acima de 99 anos. Estou trabalhando esses caras para chegar em 120, sim. Cara, que legal. Muito bom já trazer a gente de volta aqui. Jura, quantos? Você falou 4? Quantos pacientes? Acima de 99 anos? 400. Caramba! Acima de 100, eu falo acima de 99 porque acima de 100 são mais de 250 pacientes acima de 100 anos. É que agora eles estão fazendo aniversário todo esse ano, então não falo que todos têm 100. Cara, parabéns, não tinha noção desse número, né? A gente sempre imagina 100 anos como sendo algo super, né? Super difícil, né? Mas é o que você falou, né? O ser humano vai viver mais tempo, tecnologia vai transformar o Homo sapiens em Homo Deus, né? Como já diria algumas máximas aí do Vale do Silício. Aliás, um livro muito bacana, para quem quiser uma dica aí, chama Homo Deus, né? Para vocês verem como a tecnologia vai mudar a forma como o ser humano vai viver daqui para frente, né? E essas wearable techs, você acha que isso é uma tendência também? Cada vez mais as pessoas devem estar utilizando? Qual que é a grande... Por exemplo, eu trato de público idoso. E a dificuldade hoje é você fazer com que o idoso mantenha o uso frequente do wearable. Para o paciente mais jovem, isso é fácil. E isso hoje eu consigo conectar direto com o meu sistema para indicar anomalias. Então, basicamente, hoje já existem aí os APIs que conseguem trazer essas informações para a gente e tem alguns eventos que nós já estamos fazendo para justamente avaliar quem faz o uso de wearable para fornecer a informação em tempo real. A tendência é aumentar cada vez mais. Nós vamos, sim, utilizar o wearable para te trazer mais segurança e mais confiança ao seu tratamento. Porque na hora que você tem o seu relógio falando se você tem uma arritmia ou se você está tendo uma taquicardia que pode descompensar, mesmo você sendo jovem, poxa, a gente tem que fazer uma intervenção rápida, porque às vezes você tem algum ponto ectópico que está causando essas arritmias e você precisa fazer, por exemplo, uma ablação simples. E você não precisa esperar o seu coração debilitar e você ficar cada vez mais aí com a necessidade de consulta para você fazer essa ablação. Pô, faz enquanto você é jovem, enquanto você tem condição clínica boa. Então, eu sou totalmente a favor de todo o wearable que seja capaz de fornecer essa informação para um grande sistema de inteligência. Muito bom. Você já teve uma reportagem super bacana, eles já estão usando os seus sinais vitais até para efeito de segurança. Por exemplo, você vai desbloquear o telefone e aí, por exemplo, digamos que você está coagido num assalto e o relógio está monitorando e vê que você está com batimentos alterados e ele desbloqueia o seu telefone, mas avisa um familiar, por exemplo, né, de que você pode estar numa situação de perigo, ou muitas vezes você está passando mal mesmo, enquanto tentando desbloquear o telefone e tal. Bem legal saber que a gente vai migrar para uma, né, também, mais uma vez, os Jetsons, né, já previam naquele relógio lá, de como... Um dos dispositivos que a gente utiliza aqui, para justamente ter mais fidelidade nas teleconsultas, é um dispositivo que ele afere frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e saturação pela imagem. É um dispositivo israelense, e assim, poxa, mas o médico pode confiar naquilo lá? Não. Diante daquela alteração que pode estar significando uma avaria para o paciente, aí ele desenvolve alguns outros algoritmos. Por exemplo, eu vou pedir para o Thiago contar até 50. Thiago, conta até 50. Aí, dependendo do número que você parar, eu sei se você está com desconforto respiratório ou não. Verdade. Então, existem metodologias que vão se adicionando e você vai otimizando os algoritmos junto com a tecnologia. E isso vai trazer cada vez mais segurança para os sistemas.
Muito bom, obrigado, Pedro, obrigado a todo mundo mandando perguntas, chuva de perguntas aqui, pessoal. Vou tentar condensar algumas aqui, Pedrão. O fato da telemedicina ser mais moderna, mais fácil, mais acessível, isso tem um impacto na sinistralidade das empresas? Sim ou não? Ou como que é feita essa gestão, né? As pessoas tendem a usar mais o plano por causa da telemedicina? Volto a dizer, a telemedicina ela tem que ser mais um ponto de contato. O ponto de contato com qualquer paciente, se você faz dele um multiplicador de situações para você tratar adequadamente e resolver problemas complexos rápido, ela vai ser extremamente eficiente. Se você vai utilizar a telemedicina para pagar mal o médico, para simplesmente falar que o paciente recebeu consulta e para você ficar negando outras possibilidades de atendimento, aí vai ser um erro para o sistema que fizer isso. Aí nós vamos ter perda. Então, nunca é adequado você pensar no ponto de vista relacionado ao monetário. Nós hoje pensamos em telemedicina como uma capacidade de eu multiplicar a quantidade de vezes que o paciente vai ter contato com o médico. Se eu consigo multiplicar a quantidade de vezes que ele tem contato com o médico, eu consigo deixar ele mais próximo da equipe médica e resolver mais os problemas, não deixando agudizar qualquer sintoma clínico. Então, teoricamente, no primeiro momento, você tem mais investimento em tecnologia, você tem mais investimento em remuneração médica. Mas num segundo momento, você consegue ver que você vai ter uma redução drástica das gravidades que esse paciente pode evoluir. Porque você vai compensar melhor a insuficiência cardíaca dele, você vai avaliar ele numa fase inicial de uma dor torácica típica, que você pode já falar para ele urgente para um sistema de emergência e avaliar um infarto, por exemplo, ao invés dele ter aquela dorzinha, ele acha que é estômago, ele não vai procurar o médico. E aí ele vai postergando, até que ele tem um infarto extremamente grave, em que ele vai perder ali 30% da capacidade de contração do coração e literalmente ficar com uma insuficiência cardíaca para o resto da vida. Olha quanta coisa que a gente pode pensar e isso traz segurança para o sistema. Então, pensa no paciente, pensa no que ele vai ter de melhor, pensa em tudo que o sistema pode fazer para trazer mais segurança e implementa. Isso aí todo mundo fala, mas isso é custo. Isso é investimento. E investimento, ele passa a ser imensurável quando a gente está falando de saúde. Por quê? Poxa, você está dando condição do cara continuar a atividade laboral dele. Você está dando condição para o cara fazer a viagem que ele queria fazer com a família dele. Essas situações não tem preço. É o vô que vai poder brincar com o netinho por mais 10 anos porque ele foi tratado rápido do AVC que ele teve. E simplesmente porque o sistema de telemedicina foi acionado rapidamente e rapidamente esse paciente foi diagnosticado como um AVC e foi levado para fazer o tratamento. Então, é uma gama de possibilidades que a gente tem com a telemedicina, principalmente voltada, volto a repetir, para a segurança do paciente, que pode trazer muito mais benefício aí e reduzir sinistralidade. Muito bom, obrigado, Pedro. Pessoal, mandem suas perguntas também. Lembrem de compartilhar a live. Aqui tá super bacana o bate-papo com o Pedro. Agora, Pedro, vou tentar condensar algumas outras perguntas aqui. Pergunta, inclusive, do próprio Alexandre Vilela, da Ceulep, mas também de várias outras pessoas. Paulo Miller, por exemplo. A gente passou por um período complicado, né? Pressão mundial, Organização Mundial da Saúde, governos, OMS, cloroquina, todo mundo de home office, e Zoom, isso e aquilo. Qual que é a maior inovação no setor da saúde? É a telemedicina? Ou você acha também que a medicina presencial também passou por uma reinvenção durante esse período? O simples fato das pessoas estarem em casa, procurar o hospital mais no caso de uma emergência, isso também deve mudar um pouco os hábitos de consumo de serviços medicinais no Brasil, não? Eu acho que o maior avanço da medicina nesses 6 meses foi justamente a acreditação do sistema de tecnologia em geral. Porque se você me perguntar, fala assim, Pedro, o que foi fundamental para vocês tratarem os pacientes no começo da doença? Foi eu ter certeza da tomografia do paciente. Então, eu tinha um sistema de inteligência artificial que identificava lesões com 8 milímetros no pulmão do paciente. E o radiologista tinha muito mais segurança para indicar um tratamento numa doença em fase inicial. E isso está sendo replicado para todas as patologias, porque foi do COVID a câncer de mama. Da mesma maneira que ele enxerga ali aquela opacificação em vidro fosco do COVID e uma gama muito maior de pacientes e me fala, olha,
está evoluindo com opacificação. Essa lesão ela é típica de COVID. Então, vamos prestar atenção nesse paciente, que esse paciente tem que ficar em cima dele. Da mesma maneira, eu comecei a identificar lesões pequenas de câncer de mama em mulheres que já tinham feito exames anteriores, com lesões no mesmo local e que não haviam sido identificadas ainda. Então, olha a gama de possibilidades que a gente começa a ter no momento que você trata precocemente patologias que tiram do paciente qualidade de vida. Então, a característica da telemedicina, para ter mais pontos de contato com o paciente, é aquela coisa. Poxa, se eu posso ter ponto de contato com o meu principal cliente, eu vou colocar todas as possibilidades. Então, eu vou colocar a consulta presencial, a telemedicina, o telefone, o WhatsApp, o Messenger, o e-mail. Você quer dar possibilidade de contato. Então, a gente abriu as possibilidades de contato e, da mesma maneira que você teve mais contato, você também passou a ter mais segurança na característica dos exames radiológicos e clínicos. Muito bom. Obrigado, Pedrão, pelos comentários. Agora eu queria entrar um pouquinho mais para frente, para vocês, aí, para onde caminha a Prevent Senior, quais são os projetos de futuro. Você comentou um pouquinho no começo, se quiser explanar um pouquinho mais, né? Como vocês estão olhando para 2021, como é que vocês estão olhando para um tema de vacina também, né? Eu acho que algumas perguntas nesse sentido aqui. Legal. Bom, o que a gente pensa hoje, Tiagão, e assim, é a discussão diária nossa aqui na manhã, a hora que a gente reúne a cúpula da diretoria, é justamente como nós conseguirmos replicar esse modelo que tem dado tão certo, porque, bom, o brasileiro tem essa mania de falar que só é certo o que dá dinheiro. Então, como a Prevent hoje dá muito dinheiro, dá muito lucro, ela é um sistema que é certo e você consegue dar mais assistência para o paciente. Então, as pessoas costumam vincular o que dá certo à lucratividade. Ótimo, então, se a Prevent dá muito lucro, ela é extremamente. E outra coisa, dá lucro com pacientes acima de 69 anos. A média de idade da empresa hoje é 68 anos. Nossa, como que eles conseguem fazer isso? A Prevent é uma empresa que é um sistema de saúde. Se nós conseguimos hoje ter lucratividade nas nossas ações, é porque nós conseguimos fazer com que o sistema de saúde seja extremamente eficiente. Então, você tem lucratividade com uma operação bem feita. Se a gente tem essa característica e tem a possibilidade de expandir isso, a gente quer expandir para a maior quantidade de sistemas que puderem se utilizar da mesma metodologia. Por quê? Porque o médico está ganhando bem, porque o paciente está sendo bem atendido. Então, isso, se tem um benefício para toda a cadeia, isso tem que ser replicado. Então, a nossa vontade é chegar um momento em que possamos prover isso também, por exemplo, para o SUS. Como eu não prover esse tipo de tecnologia de forma gradual para o Sistema Único de Saúde? Porque, se for avaliar, a Prevent Senior, ela é a otimização do Sistema Único de Saúde dentro dos seus melhores conceitos, que é atendimento primário, otimização dos processos, só que dentro de uma empresa privada que entendeu que isso era sim possível. Então, se você me perguntar, por que nós estamos fazendo esse processo de expansão? Porque, nós precisamos ser um balizador do mercado. Nós não temos concorrente hoje. E eu falo que não tenho concorrente por quê? Porque o paciente hoje que eu trato, e é o core business da empresa, ninguém quer. É o paciente hoje que nas operadoras, eles vão fazer uma sinistralidade de 110%, 115%. Aqui a minha sinistralidade é 65%. E aí isso traz uma situação, poxa, mas claro, o paciente aqui, ele passa no mínimo 6 vezes por ano em consultas presenciais. Então tem essa característica do contato, e isso traz outros benefícios. Mas tem que ter um investimento constante em melhoria, renovação de tecnologia e outros modelos que vão trazer mais segurança para o paciente cada vez mais. Muito bom, Pedrão, obrigado aí. Na verdade, o Pedro, ele de maneira proativa responde as perguntas. Eu não coloco a pergunta e ele já responde, porque na hora que eu fui colocar já veio, mas queria trazer um tema aqui. Como você sabe, essa live é co-organizada pelo Procurement Club, clube de profissionais e diretores de compras de mais de 300 empresas no Brasil. E um dos temas, uma das bandeiras que a gente levanta desde o começo de 2020 é o Fair Trade, né? É a negociação saudável entre empresas. E aí, algumas perguntas do Procurement Club no sentido, qual a estratégia de vocês para o B2B? Né? Vocês têm, é um dos mercados que vocês pensam em crescer mais ou não? Comenta um pouquinho mais. Legal. O B2B tem uma característica que
literalmente, hoje existe uma tentativa de dividir aí responsabilidades. Então, é a operadora que ela fala que vai fazer mais barato para você se você tiver um sistema de gestão da sua carteira de funcionários, e aí ela acaba, se você tem uma sinistralidade um pouco maior de um ano para o outro, ela quer reajustar em 20%, 30%. A gente não gosta desse modelo, porque se eu já estou sendo pago para assumir a responsabilidade, eu já estou assumindo o risco do paciente. Então, se eu estou assumindo o risco do paciente, então eu quero fazer toda a assistência e o pagador, ele fica somente com a característica de me fornecer o dado adequado. Existe, no futuro, uma possibilidade da gente trabalhar no B2B? Olha, se eu falar que não, eu estou mentindo, porque o B2B, ele é uma evolução também de uma característica para eu poder atender com mais segurança. Qual que é a nossa preocupação em relação ao B2B? Como eu hoje, nos planos individuais, assumo o risco, na hora que eu vendo somente planos individuais, esse risco para mim está mais controlado. Porque eu não perco uma carteira gigantesca no individual. Pelo contrário, eu só cresço no individual. O individual é uma maneira de eu ter segurança de venda e principalmente de manutenção desses pacientes. Já no B2B, na hora que o mercado ele vem literalmente extremamente fervoroso e querendo que na verdade não é novos clientes, são os mesmos clientes que ficam mudando de posicionamento. Então é dança das cadeiras. Você sai de uma operadora, vem para outra, naquele ano seguinte você volta para a operadora que você estava, simplesmente para você controlar o seu reajuste. Então não é um sistema que a gente gosta do sistema que ele traga cada vez mais clareza, e a gente assume o risco mesmo de toda maneira, porque se eu trato pacientes idosos, eu estou assumindo um risco muito grande. A alegria nossa é que eu estou conseguindo deixar cada vez esses pacientes com qualidade de vida maior e evoluindo cada vez mais. Então, quem sabe um dia o B2B não venha a ser dentro de um novo formato, algo que venha também trazer mais pacientes para a Prevent. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, pessoal do Procurement Club, também pela pergunta, né? Adorei a sua colocação. A economia do rouba-monte, né? Tira daqui, coloca ali. Pô, a gente tem 25% só da população brasileira com assistência suplementar. Ou seja, tem 75% da população que gostaria de ter um plano de saúde e não tem, justamente porque os meios de pagamento, principalmente as características de remuneração, são perversas hoje no mercado de saúde. E não é só no Brasil. Você olha os Estados Unidos, a gente está falando de um custo a mais que eles colocam aí como gastos desnecessários de $1 trilhão por ano. Poxa, $1 trilhão por ano em gastos desnecessários na saúde nos Estados Unidos é um absurdo. Então, se esse mercado ele passa a ser muito mais objetivo, muito mais adequado, ao invés de ficar no rouba-monte, você traz gente de fora, que ainda não está dentro do sistema sendo atendido. Muito legal, muito obrigado, Pedro. Ó, Alexandre Bastos, aqui da Onder IT, parceiro nosso, diz que não é à toa que a visão estratégica da Prevent é caso de estudo na Harvard Business School, Prevent Senior, a New Paradigm for Growth in the Healthcare Sector, né? Bem legal, parabéns aí. Isso aí foi um estudo de 2017 e vem agora um de 2021, tá? Só para já spoiler. Preparado. Porque nesse estudo aí de 2017, a doutora Regina, que é uma das já foi a presidente da Harvard Business School, ela colocou lá no final, é sustentável o modelo? Isso lá em 2017. De 2017 para cá, a empresa dobrou de tamanho e aumentou seus índices de satisfação e melhorou mais o seu escopo de tecnologia, aumentou a lucratividade e uma série de outros fatores. Então, a nossa resposta é justamente aí no novo artigo que deve ser publicado em 2021, mostrando justamente esses resultados dos últimos anos. E além disso, ajudou a salvar milhares, né, de vidas no Brasil. Graças a Deus. Né, durante esse período, graças a Deus. Pedrão, caminhamos aqui para nossos últimos 10 minutos de live. Queria parabenizar, porque corre de maneira fluida, é bom, né? O convidado, quando adivinha as perguntas, eu tenho certeza que ele deve estar com a live ali no canto, ele deve estar olhando as perguntas de vocês, porque não dá tempo de eu colocar a pergunta, ele já entra com a resposta, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais de você. Quem é o Benedito Batista Júnior nos fins de semana, né? Ou quando está com a família passeando, que não está salvando vidas, o que você faz aí de hobby, etc. Então, eu queria dicas do Pedro para quem quer entrar nesse mercado, né? Mercado de healthcare, de assistência médica, o que esse mercado demanda em termos de profissionais. Legal, Tiagão. Bom, eu sou um ducatista, como a gente conversou
pela manhã, adoro moto, gosto bastante, sou jogador de futebol, fui aí durante alguns anos atacante da seleção brasileira de médicos, meu amigo, já fui campeão de médicos aí, e é um time que já disputa aí há mais de 15 anos o Campeonato Mundial de Médicos e vai jogar no mundo inteiro. E no final de semana eu estava com um amigo meu médico, e a filha dele está aí no 4º ano da faculdade de medicina, estava lá com o namorado dela, e os dois me perguntando, eles falaram assim, olha, tem uma amiga nossa que ela quer sair da faculdade e ir para gestão. Aí eu falei assim, legal, ela quer ser executiva? Eles falaram, ela quer ser executiva de saúde. Eu falei, muito bem. Então avisa ela, antes de mais nada, que o executivo é quem executa. E para executar, você tem que estar na operação. Se você não estiver na operação, você não vai saber como executar. Então falei para ela, pede para ela entrar numa residência, fazer uma especialização para ter padrões e coerência muito objetivos em relação ao seu paciente e principalmente um conhecimento amplo do que é a medicina. Nenhum gestor de saúde vai ter sucesso se ele não souber como cuidar do paciente. E depois você vai fazer e buscar aí mercados distintos para você ter o teu conhecimento de gestão. A gestão em saúde, ela começa pela gestão do paciente. Então, a partir do momento que você passar a ter sucesso com a coordenação da saúde do seu paciente, colocar ela em linhas de cuidado muito óbvias, você vai entender o que é tratar de processos. E aí você vai estar pronto para ser um gestor em saúde. Muito bom, ótima referência, muito obrigado. Pedrão, você me permite, antes da gente passar para as suas considerações finais, se eu divulgar para o pessoal as próximas lives que estão demais de exclusivas aqui, o pessoal vai adorar. Então, quinta-feira, 11h30 da manhã, vou receber aqui o querido Leandro Esposito, ele que é Country Manager da Waze no Brasil. A gente vai falar como o Waze continua se movimentando enquanto o mundo todo estava parado. Olha que bacana a nossa live de quinta-feira. Na segunda-feira da semana que vem, eu recebo o queridíssimo Pablo Dissi, ele que é CEO América Latina da Volkswagen, e a gente vai falar de como ter uma gestão Gol de placa, né? Então vai ser bem bacana também, na visão de uma das maiores empresas automotivas do mundo. E no dia 27 de agosto, recebo o queridíssimo Nelson Williams, né? CEO da Nelson Williams Advogados. E a gente vai falar o papel do advogado na retomada da crise, né? Uma vez que temos aí, inclusive foi até tema da nossa live de hoje, né? LGPD e várias outras coisas aí no nosso pescoço. Um de vários nomes da advocacia brasileira. Exato, Nelson que vai... Assim, pode reservar, pessoal, 2 horas do dia de vocês para a live do Nelson, tá? Eu estou dando spoiler aqui, mas reservem 2 horas. Ícone da advocacia brasileira. Grande ícone, queridíssimo, assim, muito legal. Nelson, vocês vão adorar o bate-papo com ele, com o Pablo também, com todo mundo, né? Com o Leandro da Waze, assim como o Pedrão hoje deu um show aqui. Pedrão, queria considerações finais suas para a audiência, né? Como o pessoal pode encontrar aí o Pedro nas redes sociais, eu já marquei ele aquele enunciado da live, o pessoal te seguir, todo mundo. Mas passa uma mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, antes de mais nada, a gente hoje vive num mundo que tudo é colocado de forma pragmática e com tendências muito cheias de viés. Então, sempre procure em tudo o que você vai tomar como opção para defender ou simplesmente seguir algo que seja ético e tenha sempre um padrão que vai beneficiar maior quantidade de pessoas de uma maneira moral extremamente elevada. Nosso país ele vive aí literalmente um período de extrema conturbação ética ou as pessoas sérias vão assumir a liderança e a replicação de bons fatores aí, principalmente bons exemplos, ou então, infelizmente, a gente vai continuar com a história se repetindo aí dessa parafernália que foi montada em nosso país. Então, independente se é de saúde, se é de economia, se é de posicionamento político que você tiver, procure sempre buscar a melhor fonte de informação. Não vá pela conversa dos outros. Tenha um posicionamento adequado, tenha um posicionamento sem viés, e principalmente em saúde,
quando você for perguntar algo, pergunte para pelo menos 2, 3 pessoas, porque a verdade em saúde, ela tem literalmente 2 verdades, a verdade de um período e a verdade de outro. Saúde muda o tempo inteiro, tá? Então, um dia uma coisa é boa, outro dia a coisa não é boa, então pergunte para mais gente, porque é a sua saúde que está em jogo. Muito bom, muito obrigado, Pedrão, pela sua participação, né? Obrigado aí por compartilhar com a gente aí todo esse seu conhecimento, mas mais do que isso, sua energia. Muita gente aqui saindo feliz aí, sentindo renovado. E vou te falar, parabéns como gestor também, muitos de seus colaboradores na live falando que tem orgulho de trabalhar na Prevent. Acho que isso é bem bacana. Queria trazer esse reconhecimento para você aqui ao vivo. Deixa eu agradecer mais uma vez todo mundo que ajudou a divulgar a nossa live de hoje. Então, a equipe da Prevent Senior, né? Um grande abraço, muito obrigado aí por trazer a agenda do Pedrão para cá. A todos os clientes e colaboradores da Regos e do Spaces, mais uma live exclusiva aqui para vocês no LinkedIn, né? Segunda-feira, 11h30. A co-organização por parte do Procurement Club e da Level Group, né? Do InTalks aqui, esse mais novo que mal nasceu e já é o maior canal de comunicação do LinkedIn, e ao oferecimento da Audi do Brasil com e-tron Mobilidade Sustentável e também da Ducati, sendo que temos mais um ducatista na live. Hoje são 2, né? Já a grande maioria, 100% da live ducatista aqui. Pessoal, eu conversei então com o queridíssimo, né, um amor de pessoa, Pedro Benedito Júnior, diretor executivo da Prevent Senior. A gente falou do futuro da telemedicina no Brasil, falamos das tecnologias, falamos, né, dos impactos no mercado e como a Prevent Senior fez para passar por essa crise, né, de maneira super sustentável aí, tanto na operação quanto ajudando a salvar vidas e ao mesmo tempo também se consolidando no mercado. Pedro, mais uma vez, obrigado de coração pela sua presença. Obrigado, Thiagão. Prazer imenso, viu? Que isso. Volte sempre. A casa está sempre aberta para ti. Pessoal, fico por aqui. Sou o Thiago Alves, sou da Regos Space do Brasil. Até quinta-feira, 11h30, mais uma live exclusiva. Um grande abraço a todos.